Esqueça o placar por um momento, porque isto não foi simplesmente a Espanha vencendo a França por 2-0. Foi a Espanha pegando o ataque mais explosivo do torneio, trancando todas as portas ao seu redor, escondendo a chave e depois caminhando com calma rumo à final da Copa do Mundo. A França chegou a Dallas com 6 vitórias consecutivas e 16 gols marcados. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola deveriam transformar esta semifinal em 90 minutos de velocidade, força e destruição. Mas em vez disso, a França terminou o primeiro tempo sem uma única finalização no alvo. Mbappé não acertou o gol em nenhuma de suas 3 tentativas. E a Espanha fez uma das grandes favoritas do torneio parecer completamente desconectada. O maior erro antes do apito inicial foi apresentar este jogo apenas como um Mbappé contra Lamine Yamal. Esse era o cartaz, mas não era a verdadeira batalha. O confronto decisivo aconteceu alguns metros atrás deles, onde Rodri e Fabián Ruiz controlaram o centro do campo e, pouco a pouco, retiraram todo o oxigênio ofensivo da França. A Espanha começou em uma estrutura que parecia um 4-2-3-1. Rodri e Ruiz formavam a base, Dani Olmo atuava entre as linhas, Yamal partia pela direita, Alex Baena atacava pelo lado oposto e Mikel Oyarzabal liderava o setor ofensivo. Mas a formação mudava o tempo todo. Quando a Espanha tinha posse, Pedro Porro avançava a partir da lateral direita, Olmo flutuava por espaços perigosos e Oyarzabal se afastava dos zagueiros para abrir linhas de passe. A França conseguia enxergar o movimento, mas não conseguia acompanhar tudo. Rodri e Ruiz se revezavam constantemente para adiantar a pressão sobre o meio-campo francês, ganhando as segundas bolas e obrigando Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot a buscar passes apressados e esperançosos, em vez de combinações controladas. Rodri venceu 11 de seus 16 duelos, enquanto Ruiz criou 2 oportunidades e realizou 7 recuperações. Esses números explicam porque os atacantes superestrelas da França passaram tanto tempo esperando por uma bola que nunca chegou. A Espanha não tentava dominar cada segundo com um futebol bonito. O plano era mais inteligente do que isso. A equipe reduzia o ritmo quando a França queria caos, circulava a bola quando Mbappé precisava de espaço e fechava imediatamente o centro sempre que perdia a posse. A maior arma francesa é a transição. Um erro, um passe vertical e, de repente, Mbappé está correndo em direção ao gol. A Espanha se recusou a oferecer esse momento. Porro permaneceu atento contra Barcola e Mbappé. Marc Cucurella defendeu de forma agressiva no lado oposto e Pau Cubarsí e Aymeric Laporte protegeram o espaço atrás de Rodri. Mesmo quando a França tentou lançar a bola longa, Unai Simon estava pronto para sair da área e afastar o perigo como se fosse um defensor extra. Então chegou o lance que mudou completamente o rumo emocional da semifinal. Aos 22 minutos, um cruzamento caiu de maneira desconfortável na direção de Lucas Digne. O defensor francês tentou dominar e afastar, mas Yamal leu a jogada mais rápido. Ele atacou por trás, desviou a bola e foi atingido dentro da área pela perna de Digne durante a tentativa de corte. Yamal não marcou o primeiro gol, mas foi sua percepção que criou tudo. Oyarzabal assumiu a cobrança e mandou o pênalti para além de Mike Maignan, marcando seu 5º gol no torneio. Pela primeira vez em 7 partidas nesta Copa do Mundo, a França estava atrás no placar. Isso deveria ter tornado a França mais agressiva, mas aconteceu algo estranho. A equipe ficou ainda mais nervosa. Rabiot já havia recebido um cartão amarelo cedo por cometer falta em Olmo e não podia mais pressionar com liberdade total. William Saliba saiu lesionado perto dos 30 minutos, obrigando Maxence Lacroix a entrar na defesa francesa. De repente, a França perdeu estabilidade no meio e autoridade na última linha. A Espanha percebeu isso imediatamente. Aos 38 minutos, uma saída ruim de Maignan caiu diretamente nos pés de Baena. A Espanha movimentou a bola com rapidez, Olmo deu um toque inteligente, Yamal encontrou Ruiz e somente uma intervenção importante de Upamecano evitou o 2º gol. Essa era a parte assustadora para a França. A Espanha controlava a posse, mas também conseguia atacar com velocidade sempre que aparecia um erro.
Deschamps substituiu Rabiot por Manu Koné no intervalo e depois colocou Désiré Doué, Ryan Cherki e Theo Hernandes, mas as mudanças não podiam corrigir o problema fundamental. Os atacantes franceses ocupavam espaços parecidos, em vez de criarem novos ângulos de passe. Olise continuava se deslocando para a direita, Dembélé tinha dificuldade para se conectar com as ultrapassagens de Jules Koundé, Mbappé encontrava várias camisas brancas ao seu redor toda vez que recebia a bola. A França tinha talento por todos os lados, mas a Espanha tinha estrutura por todos os lados. E aos 58 minutos, essa estrutura produziu o gol que destruiu a esperança francesa. Porro passou para Olmo e continuou sua corrida. Esse detalhe foi tudo. Lacroix ficou olhando para a bola em vez de acompanhar o homem que avançava. Olmo, mesmo pressionado e desequilibrado, devolveu o passe no espaço atrás da defesa. Porro entrou na área completamente livre e finalizou com calma, sem dar chance a Maignan. Parecia uma simples tabela, mas do ponto de vista tático, o lance expôs toda a noite da França. Reações lentas, comunicação ruim e nenhuma proteção pelo lado esquerdo. Poucos minutos depois, Yamal colocou a bola na rede no que parecia ser o terceiro gol, mas a bandeira subiu por um impedimento muito ajustado. A França sobreviveu no placar, porém mentalmente a disputa já parecia encerrada. Mbappé finalmente começou a encontrar pequenos espaços pela esquerda, mas cada caminho parecia conter outro defensor espanhol. Quando cortava para dentro, Rodri fechava o corredor central. Quando atacava por fora, Porro ou Cubarsí atrasavam sua progressão. Quando a França finalmente tentava jogar por cima da defesa, Simone saía rapidamente do gol. Uma tentativa perigosa de Mbappé no segundo tempo foi desviada para fora por Cucurella, e as finalizações tardias de Dembélé e Mbappé serviram apenas como mais um lembrete de quanto tempo a França demorou para realmente entrar no jogo. A Espanha conquistou sua sexta partida sem sofrer gols em 7 jogos e ampliou para 37 partidas sua sequência sem perder no tempo regulamentar. E de forma ainda mais dolorosa para a França, este foi o terceiro verão consecutivo em que a Espanha eliminou os franceses em uma grande semifinal. A Eurocopa de 2024, a Liga das Nações de 2025 e agora a Copa do Mundo de 2026. Lamine Yamal ficará com as manchetes porque sofreu o pênalti e incomodou Digne durante toda a partida, mas esta vitória pertenceu à inteligência. Oyarzabal marcou o primeiro gol, Porro defendeu de um lado e marcou do outro. Olmo encontrou espaços que a França não conseguiu proteger. Ruiz cobriu uma área enorme do campo. Rodri controlou o ritmo, os duelos e a temperatura emocional da partida, e Simone eliminou o perigo antes que ele pudesse virar drama. A França queria transformar a semifinal em uma corrida. A Espanha a transformou em uma partida de xadrez. A França queria brilho individual. A Espanha respondeu com 11 jogadores se movimentando como uma única unidade. A verdade mais chocante não é que Mbappé tenha terminado sem marcar. A verdade mais chocante é que durante a maior parte do jogo, a Espanha conseguiu torná-lo quase irrelevante. Placar final, França 0, Espanha 2. Uma equipe chegou com atacantes mais famosos, mais velocidade explosiva e a reputação de favorita ao título. A outra chegou com um plano e o executou de maneira quase perfeita. A Espanha está na final da Copa do Mundo e depois desta demolição tática, ninguém voltará a tratá-la como azarão.